Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírito Saber Amar, dando continuidade à leitura e comentário das páginas do livro Voltei, de irmão Jacob. Para iniciarmos, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Convidar vocês para que neste momento possamos unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, procurando elevar os nossos corações, onde Maria de Nazaré possa nos receber e multiplicar as nossas vibrações de paz, de harmonia, de que tanto carecemos. Que os nossos lares possam estar ligados entre si, recebendo, Senhor, a Tua proteção, o Teu manto, irradiando aos nossos familiares, aos nossos vizinhos e todos aqueles que precisam, neste momento, ser agasalhados, ser acometido de paz e tranquilidade. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, amigos, nós, como comentamos, vamos dar continuidade ao estudo do livro Voltei, e agora nós iniciamos hoje um novo capítulo, capítulo 8. Nós, normalmente, cada capítulo nós fazemos em 2 reuniões de estudo. E agora, nesse capítulo 8, ele vai relatar a chegada dele na colônia espiritual. Mas antes eu queria dizer a você que estamos aqui, Carlos Jussara Malab e Marco Gandra, e pedir a vocês que deixem os seus comentários, se gostarem, o like de vocês, para que essa gravação possa chegar a mais pessoas. Nós lembramos que essa série, como também a série do Estudo Livros Espíritos, ela está no portal Saber Espiritismo, na TV Saber Espiritismo, onde vocês podem lá acessar as reuniões passadas e mesmo começar até do zero a história desse livro e os relatos que ele conta. Nesse momento, nesse capítulo 8, ele vai chegar, como falamos, na colônia espiritual. Nos anteriores, ele vai ter o processo do desencarne, depois eles formam uma caravana para chegar até essa colônia e passam por uma série de dificuldades, e agora eles chegaram. E aí fica essa pergunta que ele faz, né? Teria eu chegado no céu? Teria chegado no céu? Então, nós vamos comentar aqui hoje as impressões dele da chegada e de um reencontro emocionante que eles tiveram logo na entrada dessa colônia. Para iniciar, nós vamos colocar aqui, como sempre fazemos, um comentário de Emmanuel, principalmente sobre essa questão de entrada no céu, né, Jussara? A gente tem essas impressões já seculares sobre isso, céu, inferno, purgatório, coisas desse tipo. Então, nós trouxemos aqui uma mensagem de Emmanuel para trazer algum conteúdo sobre o assunto. No livro Pão Nosso, no capítulo 155, Emmanuel destaca: ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Emmanuel coloca várias questões nesse pequeno trecho aí, né? Ele fala que dá essa noção que o Livro dos Espíritos e o céu e o inferno de Kardec, né, traz para a gente, tirando toda a ideia, a ideologia de céu, inferno, purgatório, né? E o céu, o inferno, o purgatório está aí dentro de cada um. Como um lugar físico, como né? Lugar físico. Onde as pessoas estariam destinadas aí como lugar físico, isso. Né?
né? Tanto que ele fala, né, aí no meio, no final, né, que é da lei do divino que o divino atrai o divino e o inferno atrai o inferno, né? Então, são posições mentais de cada ser, e não uma posição geográfica no universo, né? Então, ele já traz isso aí para a gente, né? É porque a gente constrói em torno de nós o ambiente que vivemos, né? Por isso que ele vai mostrar ali aquela chegada lá na colônia, né, Jussara? E a gente vai ver muita beleza, muita alegria lá nessa colônia, mas tudo isso construído pelo clima mental dos que ali vivem. que ali vivem e que habitam. E também, quando Emmanuel diz assim, que o divino se identifica com o que seja divino, quer dizer, os olhos daqueles que já conseguem ter um discernimento maior, ter um equilíbrio, uma paz interior dentro de si, uma harmonia que é conquistada, conseguem ver coisas mais belas. Até nas coisas feias conseguem ver coisas belas, nas coisas que nós chamaríamos de feias, mas elas conseguem ver o que tem de bonito por trás daquilo. Porque os olhos delas são olhos que veem as coisas boas. Além da sintonia magnética, que já estudamos aqui também, daqueles que entram numa faixa superior. É assim que a gente viu lá em Nosso Lar, e quando o André Luiz estava no umbral, numa região de umbral, o que acontecia? Ele não conseguia ver os mentores que chegavam lá para socorrer. O Clarence, o Lísia, estiveram lá para socorrer. Somente quando ele fez uma prece que ele conseguiu elevar o padrão mental e ver. Então, quer dizer, é daí que o Emmanuel fala, ele deixa bem claro que o divino se identifica com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Quer dizer, se nós estamos cultivando sentimentos menos dignos, ou se estamos cultivando desarmonia em nosso coração, nós não vamos conseguir enxergar as coisas positivas, né? Isso só vai levando a gente cada vez mais para baixo. Daí que a fórmula que ele nos dá é essa, né? É para procurar sintonizar com isso, viver isso. E ninguém nos coloca no céu ou no inferno. Nós é que nos colocamos, né? Pela força de vontade, pela força do pensamento, como a gente já tem visto, e Irmã Jacó traz isso muito à tona nesse livro, a questão do pensamento, né? O foco do pensamento que Bezerra, né, Dr. Bezerra coloca, né, no grupo, quando estão chegando na cidade, a necessidade de manter-se um padrão elevado, né, o pensamento para o alto. É por isso que Emmanuel começa essa frase, acho muito bonitas as expressões que ele colocou, porque ele falou assim, ninguém se gane nesse sentido. Além da terra, quer dizer, no mundo espiritual, fugem bênçãos do Senhor dos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-lo. Quer dizer, sintonia, a visão. E ele mesmo relata em André Luiz, que soma com essa ideia que Emmanuel está colocando para a gente, ele relata várias passagens de pessoas que não estavam sintonizadas com o mundo espiritual, com a colônia espiritual, não conseguiam ver lá, se sentiam desconfortáveis, né, porque todos percebiam os pensamentos dela, sentiam realmente que não estavam em casa. Então fica aí essa reflexão, esse comentário de Emmanuel, que chama muito a atenção para a nossa percepção quanto se estamos acolhendo o inferno ou o céu no nosso coração. E aí está a nossa luta, né? A nossa luta do dia a dia, não só da reencarnação. A luta também, quando a gente desencarna, é a mesma, de buscarmos o equilíbrio, de buscarmos coerência com as nossas atitudes, né? A luta continua, tanto encarnado quanto desencarnado. A luta é a mesma. Isso mesmo. Então vamos para os primeiros comentários dele, quando ele fala da chegada. Nós vamos notar que nesse capítulo, nessa parte desse capítulo,
ele é muito reflexivo, né, Jussara? Ele vai Ele fazer traz muitas impressões dele né? sobre a chegada. Isso nós vamos notar. Mas é rico para a gente pra perceber o quanto nós temos que aprender quanto a isso, sobre o mundo espiritual. E esse é um ponto que a gente tem que refletir. E ele fala assim, ó, nesse tópico, primeiro tópico que é chamar a chegada, esse primeiro tópico do capítulo 8, ele fala assim: que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Como agiria a criatura na vida doméstica, no ciclo social, se estivesse convencida de que os amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Realmente é uma reflexão que ele faz aqui, né, o irmão Jacob, faz muito significativa para nós. Nós vivíamos aqui no nosso dia a dia, as nossas dificuldades, o nosso relacionamento com o próximo, muitas vezes erramos nesse relacionamento, às vezes erramos com pessoas que nem nos conhecem, nós não os conhecemos, no dia a dia, no comércio, no transporte público, ou no trabalho, ou coisas assim, um relato com pessoas que às vezes não são no nosso círculo mais próximo, né? Mas o irmão Jacob traz uma coisa que ele falou em especial aqui, até tem, entre aspas, nuvem de testemunhas espirituais. O que seria essa nuvem, Jussara, das testemunhas espirituais? São todos os espíritos, né? Espíritos que convivem conosco. Que estão nos acompanhando. Aqui. Alguns que nos conhecem, outros que não conhecem. Às vezes, tem reações pelas nossas palavras. Quando nós falamos com alguém, estão por ali perto, veem uma reação no ambiente público, se for no ambiente público. Então, é um ambiente que nós não temos nenhuma proteção mental ou de melhor sintonia espiritual, né, de harmonia. Então, essas nuvens de testemunho espiritual estão nos cercando, nós não estamos enxergando. Né? Então, ele diz assim: que seria da existência humana se todos guardassem consigo a certeza que vivem rodeados? Será que nós procederíamos diferente, sabe? Com certeza. O Kant já não falava com a gente, fala com a gente, né? Eu até fui procurar para ler literalmente o que ele fala, né? Tudo que não puder contar como fez, então não faça. Né? Mas ali, no caso, nem tem que contar, a pessoa está vendo, né? A nuvem está cercando. Né? Não, mas critérios, né? Se você não vai conseguir contar, até seu ente querido, o que você fez, porque se envergonharia, então é melhor não fazer, porque você está sendo olhado. Exatamente. Né? As suas atitudes, né? Como diz assim, Deus vê tudo, né? E a nuvem de testemunhos quer dizer isso, né? Isso. Quer dizer que, como Deus pode vigiar cada um de nós? Não é Ele que vigia, né? Então, é a nuvem de testemunhos que convivemos um com os outros. E a nossa consciência. Não adianta ser, eu não fiz aquilo, porque é muito comum, né? A gente joga, às vezes, a culpa para o outro, né? Tenta minimizar a nossa ação, mas não existe espaço vazio em torno de nós e também na nossa consciência. Tem na parte da filosofia, né? Tem três questões aí para a gente disciplinar, né? A nossos impulsos no relacionamento, né? É a vontade, né? Eu quero, se eu devo, não, se eu posso e se eu devo. Então, são três questões que a gente tem que interiorizar na nossa conduta, porque é a melhor maneira de chegarmos, né, numa reforma íntima. Você está sempre questionando o seu comportamento. Né? Eu tenho vontade, né? Eu posso fazer, eu devo fazer isso. Então, isso é muito importante, porque não só pela nuvem de testemunhos, mas o bem-estar
o ser honesto com você mesmo, né? Que isso é que gera a tranquilidade, a paz que nós vamos ver aí a chegada no mundo espiritual, onde é plasmado, né, a questão dos espíritos que conseguem, de alguma maneira, a sua disciplina, a sua evolução, a sua reforma íntima. Eu lembrei, Sara, que você comentou, acho que na semana passada você comentou daquela questão de um atleta, né, que estava vencendo, estava seguindo o líder em uma corrida country, né, cross country, né, cross country, está tendo na internet isso aí, e ele estava seguindo o líder, e o líder era do Quênia, né? E ele era espanhol, o repórter espanhol e o rapaz do Quênia. Ele estava seguindo o líder, e determinado momento, já junto à linha de chegada, próximo, assim, uns 50 metros da linha de chegada, o líder, ele achou que tinha passado já a linha de chegada, a linha de chegada tinha parado. E ele, então, empurrou ele, isso que você contou na semana passada, ele empurrou até que ele passasse a linha. O espanhol querendo falar com ele, não chegou, não chegou, mas ele não entendeu, ele empurrou. E aí, o que chamou atenção aqui, por que eu estou relembrando o que você falou semana passada, é porque aqui também ele falou assim, perguntaram a ele, por que você não venceu, então deixou ele para trás? Por que você fez isso? Aí ele falou assim, o que a minha mãe iria dizer disso? Olha a nuvem de testemunho. A nuvem de testemunho. Ele falou assim, se eu fizesse isso, o que a minha mãe ia dizer de mim? Né? Então, a preocupação dele... né? O que vão dizer a pessoa que eu mais amo vai pensar da minha mim. atitude? Então, é o que ele relata ali, né? Se nós percebemos aquele que nós já temos entes queridos e encarnados, né? E que estão aqui nos acompanhando, o que eles acharão de nós se a gente cometer um ato que não seja o mais justo ou mais digno? Então, é uma reflexão que ele trouxe aqui. E ele continua. Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas, e a caminhada através da carne ser-lhe-ia muito mais proveitosa e mais feliz o regressar. Essa é outra reflexão que ele faz sobre essa nova vida que ele estava enfrentando, ou que estava adentrando, que é a vida no mundo espiritual. Nova reflexão dele, né? Ele se caracteriza como todos os homens, como inseguro viajante da Terra. Ele até brinca, né? Que a gente é desmemoriado, né? Ele até brinca. Mas nessa questão, né, de brincadeira, muitas pessoas perguntam, mas por que a gente se esquece quando reencarna? Muitas pessoas indagam, por que a gente tem que esquecer? Né? Então, envolve aí é uma bênção, né? De Deus, um raciocínio muito interessante a gente fazer isso. A gente esquece, né? A gente esquece para quê? Para que nós possamos começar uma página nova, sem preconceitos, sem pré-julgamentos, nem nosso e nem daqueles que nos cercam. E a gente começar uma vida nova. E aí lembra do Chico, né? Ele diz que, quando falam-se sobre os criminosos, né, ele diz assim, olha, criminosos somos todos nós, a diferença é que muitos de nós não fomos descobertos. É isso que ele comenta, que se for de chamar de criminosos, somos todos, porque temos um passado complicado, cheio de comprometido. Né? Só não, como ele diz, assim, de maneira bem descontraída, só não fomos descobertos. Então, é a verdade. Se nós recebemos a bênção da reencarnação, e se essa bênção não traz lembranças claras do passado, no fundo, a gente sabe, né? Para o nosso benefício. Agora, no fundo, nós temos impressões daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós erramos. Nós vemos isso nos reflexos do dia a dia. E os amigos espirituais nos esclarecem que, a partir dos 7 anos de idade, nós já fixamos a nossa encarnação aqui na Terra, e as lembranças também vão surgindo através dos nossos impulsos, das nossas reações, vão trazendo aquela bagagem boa ou complicada que temos do passado. Então,
esta questão é importante que você trouxe, sabe? Que a gente é desmemoriado, mas não é profundamente. A gente tem as lembranças. Se nós soubermos, com todo o conteúdo que já estudamos da doutrina espírita, toda a experiência que os espíritos nos trazem, as obras aqui de Chico Xavier e de outros, nós temos muitas recordações, até livros que não são espíritas, falam sobre a vida do mundo espiritual, falam sobre experiência da reencarnação. E, se formos procurar, vamos encontrar vários livros que relatam histórias de reencarnação, mas que não são espíritos, eles falam os relatos. Então, se nós soubermos interpretar isso e conseguirmos colocar isso para dentro do nosso racional, nós vamos, como ele diz, aproveitar muito mais a nossa experiência aqui e estar preparado para o regressar. Ele vai entrar em mais detalhes sobre isso, né? Porque hoje ele faz mais reflexões sobre esse assunto. Então, vamos ver o que ele comenta nessa chegada. Na paisagem diferente, né? Modificara-se a paisagem. Depois de transposta a extensa ponte, a escuridão quase absoluta ficara para trás, nos caminhos percorridos, e a atmosfera noturna tornara-se mais leve e mais clara. Impregnara-se o ar de perfumes sutis, movimentando-se ao nosso lado, os amigos que nos aguardavam, além do despenhadeiro, entoavam cânticos de júbilo. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. E aí ele descreve, né, assim como ele descreveu a atmosfera turbulenta, né, da ida do plano carnal até a porta dessa cidade que o guardava. Aquela ponte que ele atravessa, né? Que ele comenta, está na semana passada nós falamos sobre isso, né? Como ele descreveu, né, para a gente, ele também passa a descrever o que ele estava vivenciando, a atmosfera em que ele se adentrou junto com o grupo, né? E é interessante a gente ver isso, e nos livros de André Luiz falam muito sobre isso, sobre as cidades no mundo espiritual, nada mais é do que o pensamento plasmado dos amigos espirituais mais adiantados, né? E todos são como cidades mesmo. André Luiz descreve pormenores sobre esses lugares. Então, ele começa a relatar o que ele estava encontrando ali, né? Como que mudou completamente a atmosfera de um campo para o outro. Como é que pode, né? Atravessou, ele falou assim, atravessa um abismo, uma ponte, e do outro lado mudou totalmente o clima, mudou totalmente a atmosfera. A situação até do ambiente, das flores, da luz, de tudo, né? Porque do outro lado estavam reunidas as pessoas que impregnavam aquele ambiente, impregnam aquele ambiente da colônia espiritual com vibrações emitidas por elas, né? E lembro também que lá em Nosso Lar, o André Luiz relata que quando o Nosso Lar surgiu, as primeiras formações do Nosso Lar foi na época dos portugueses, da época colônia, que desencarnados foram formar ali já Nosso Lar, e que o terreno era árido, também, era hostil, e eles foram trabalhando ali, fizeram uma fortaleza, fizeram ali um conjunto de casas, e foram trabalhando até que Nosso Lar surgiu do jeito que ele está hoje, né, nesses séculos. Inclusive, alguns estudiosos veem a semelhança da estrutura de Nosso Lar com as cidades medievais daquela época, né? Porque Nosso Lar ele tem, como todos os ministérios de Nosso Lar, estão formados assim em estrela, né? Em pontos de estrela, a partir da governadoria. Então, eles citam que algumas cidades medievais planejadas, não aquelas que surgiram
por conta do tempo, da aglomeração humana, mas planejados, surgiram assim, colocando a parte central, né? Estrelas, E dali derivando as partes administrativas e tudo, como tem em nosso lar. Então, ele mostra que tudo ali, naquela colônia que ele estava adentrando, mostrava que o ar é diferente, perfumes sutis, né? Vendo assim, né, Carlos, a gente pode até ver a proporção de macro e micro. O governador do nosso planeta, Jesus. Jesus também, ele junto com outros, né, ele também plasmou a Terra, ele também trabalhou na Terra. Né? Desde o início da formação da Terra, diz o Emmanuel no livro Caminho da Luz. Então, em micro, os espíritos portugueses, né, e espanhóis que vieram aqui também começaram a construir essas cidades pequenininhas que hoje com o planejamento, com o auxílio do plano superior. Também eram espíritos que tiveram dentro de si já essa disposição e essa capacidade espiritual. Né? Isso está lá nas histórias da formação de Nosso Lar, que está lá no livro Nosso Lar. Lises conta isso para André Luiz. E aqui nós vemos já a colônia formada, que ele chega e nota o ambiente todo assim, o florido, o ar diferente, e os amigos os aguardando, falando que entoavam cânticos de júbilo. Não é nada piegas, não. É um cântico de boas-vindas, de alegria por ver aqueles amigos, né? Demonstrando todo o sentimento que tem por aqueles que estavam chegando, como se tivessem todos eles, através da música, através dessa recepção carinhosa, abraçando a todos eles. E essas impressões, muitas vezes, de estradas imaginadas de flores, talhadas de radiais da substância, quer dizer, as flores lá estão impregnadas das vibrações daqueles que estavam ali. E elas mostravam, então, ele diz que para ele era impressionante aquilo, que as árvores pareciam cobertas de estrelas, tal luminescência que estava ali impregnada. Eu me lembro de um amigo nosso que comenta que ele teve um amigo espírita que comenta que teve um sonho e, em determinado momento, ele foi a uma região muito escura, parecia uma cidade antiga, muito escura, assim, e visitou essa cidade, mas ele só se lembra dessa cidade, vê como que encarnado mesmo nós temos essas impressões, né? E ele se lembra que passou por um muro de uma fortaleza, e quando ele, acompanhado, ele lembra que quando passou por isso, ele viu que estava a paz e a alegria ali, ele até brincou, parecia que eu estava entrando na Disney, né? Tal a alegria que ele sentiu quando passou desse ambiente para dentro do muro dessa região. Quer dizer, a mesma impressão que nós vemos nos espíritos quando entram nesses postos de socorro aqui perto da Terra e muito mais numa colônia espiritual, né? Porque ela já tem muito mais habitantes. Na época de Nosso Lar, diz o André Luiz que ela já tinha, quando ele escreveu o livro, na década de 40, Nosso Lar já contava com 1 milhão de habitantes. Imagina, 1 milhão de habitantes vibrando no bem, vibrando, trabalhando na sua construção. Olha o que pode fazer isso. Essa é o que ele conseguiu lhe perceber naquela colônia, já na entrada da colônia, para mostrar como que as nossas energias influenciam. E ele continua, né? Ouvindo as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento, a soprar-nos de leve sobre o rosto, eu não expressaria de modo algum a emoção que me dominava. A que país, afinal, fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra até o céu ou teria o céu baixado até a terra? Essa é a nossa concepção antiga, por isso que colocamos até o título no estudo de hoje, teria chegado ao céu, porque nós temos essa impressão do céu, né? E de um lugar paradisíaco, de muita paz, de harmonia. E ele sentiu isso quando chegou até aquela colônia. E aí ele pergunta se teria
subir da terra até o céu ou o céu baixado para a terra. Porque era a impressão que ele tinha, ele estava chegando no ambiente conturbado do plano espiritual mais próximo à Terra, que por estar mais próximo à Terra e mais próximo aos pensamentos ajustados à Terra, fica desajustado também. Mas ele chegando a esse plano, ele notou uma harmonia impressionante. E ele comenta ali, quase que dando essas impressões em forma de poesia quase, né? Ele fala sobre essas melodias que dos amigos que cantavam traziam também essa expressão de paz para o interior de todos que ele chegava. A gente pode até pensar, né? Muita gente que coloca isso, que a doutrina espírita é muito romantizada, romantiza muito né, coisas paradisíacas, de céu e tudo. Mas não é não. A gente vê que é por imenso esforço dos espíritos mais adiantados que nós, que conseguem plasmar e organizar uma cidade dessa. Não tem nada de platônico, nada de romântico. É com imenso esforço que eles constroem isso, né? E nós vemos isso aqui na Terra mesmo, quando vemos as coisas organizadas, dando certo, e vemos também, entramos para um concerto das músicas que nos agradam, ou entramos em algum ambiente que traga arte, que eleva o nosso pensamento. Tudo isso nos transporta para uma determinada situação mental que nos agrada, nos alivia e traz a tranquilidade para o nosso interior. E é preciso a gente se esforçar para que a gente possa usufruir dessas benesses, né? Dessa situação. E é por isso que a gente se sente tão bem quando estamos em contato com a natureza, em lugares harmônicos, né? Nós sentimos tão bem. Ele continua suas reflexões. Que fizeram no mundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Por que não me lembrara mais vezes na terra de que retornaria ao lar espiritual? Eu pensara na morte, aguardara, sereno, e providenciara quanto julguei justo para o quando o corpo exausto baixasse ao túmulo. Todavia, não supunha que a vida aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, temia preocupado em semear o bem e a luz mais intensamente na causa que abraçamos. Olha que profundo essa reflexão que está ligada ao que a gente viu lá atrás, né? Que ele até faz de ele brinca, né? A gente desmemoriado, né? Então, se eu não fosse tão desmemoriado, eu estaria preocupado muito mais em estender a paz, o bem, a luz e a causa do bem com mais empenho, né? Mas aí é que tem o mérito, né? O não lembrar nos faz mais meritório a nossa luta, a nossa conquista de se mantermos nessa causa que Jesus propôs para a gente, né? De uma renovação, de que todos somos irmãos, né? O que eu quero para mim é o que eu quero para o outro. Então, são questões em que, se a gente lembrasse o que a gente veio fazer aqui, jamais esqueceria, né? Pois é, e perguntado a Chico sobre a impressão, Chico Xavier, sobre a impressão daqueles que já partiram, os espíritos que trabalharam com ele, que estiveram com ele, que já partiram, o que eles trazem de impressão? Chico disse, olha, a maioria dos que chegam aqui, nos visitando, eles lamentam porque não utilizaram o tempo melhor aqui na Terra. Então, é o arrependimento, vamos dizer assim, que todos têm quando retornam para falar o seu oi para o Chico, falar quando ele estava encarnado. Então, é a mesma coisa que nós vimos ele ali, né? Vamos esperar que a gente possa não cultivar esse arrependimento, né, Jussá?
E aí chegamos ao último tópico da noite, onde ele fala sobre reencontro emocionante. Vocês devem estar lembrados, quem está acompanhando aqui o nosso estudo, que quando ele desencarnou, e ele foi levado à praia, e eles se juntaram, os espíritos, em torno de um grupo pequeno, em torno de 15 espíritos recém-desencarnados, para fazerem com a direção de Bezerra de Menezes a caminhada até o mundo espiritual representado nessa colônia, onde eles ficariam, todos aqueles ali nesse pequeno grupo. E nesse grupo eles aguardaram a chegada de uma entidade, de um recém-desencarnado, que era uma senhora, era uma professora do subúrbio do Rio de Janeiro. E eles ficaram aguardando. E ele ficou com uma impressão muito grande dessa senhora, está relatado lá nesse estudo passado, porque ela chegou e embora todos eles, muitos deles, a maioria estivessem assim ainda despreparados, ela chegou super bem, ela chegou com um coração brilhando, né? Que até causou uma certa inveja para ele no momento, né? Um certo desconforto de ver que ela estava com o coração brilhando e ele não tinha essa luz interior. Isso ele vai falar muito para frente ainda no livro. Mas ali, quando eles chegaram, ele vai relatar o que aconteceu relativo a essa senhora quando ela chegou lá. Então ele fala assim: meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia ao longe, voando ao nosso encontro. Interpelado por mim, ele perguntou ao irmão Andrade, que é o mentor dele, que estava junto com ele, a Marta, a filha, e o irmão Andrade estavam com ele, caminhando junto para essa entrada nessa colônia espiritual. Então ele disse assim: interpelado por mim, ele, irmão Andrade, não ocultou o riso afável e esclareceu: não são aves, e sim crianças. Estou informado que viriam buscar nossa irmã M. Ele não quis dizer o nome da senhora que estava com ele, que vinha junto do grupo. E designou a professora, cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso prosseguiu dizendo: algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Olha que beleza, né, Gustavo? E ele continua. Ele dá as crianças chegando próximo dela e fala assim: mamãe, mamãe, reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Olha que beleza. Tão profundos sentimentos lhe afloraram na alma que se postergou de joelhos soluçante. Graciosa pequenina, de olhos brilhantes e areolados de luz, comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava no parque celestial. Despedindo-se distosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Então esse foi o episódio que ele fala que é um reencontro emocionante dessa professora, que desde o início nós já notamos, não foi, Jussara, que tinha uma característica espiritual muito mais elevada, até pela sua dedicação à educação, com carinho, toda a paciência, todas as lutas que ela teve que enfrentar. Então, ela tinha esse ganho espiritual dentro de si, essa luz espiritual dentro de si. Então, ela não queria nem mostrar isso, queria abafar isso, porque se sentia vergonha daquela luz que saía, né? Como o Chico Xavier dizia também, quando ele saía aquele perfume das suas mãos, né? Aí perguntava: Chico, mas o que você sente? Eu falei: eu sinto vergonha de sair Ele ficava tentando esconder esse perfume de rosas que saía do Chico, né, nas mãos. Muito relevante isso. Muitos amigos comentavam sobre isso. E nós, inclusive, recebemos, né, Jussara? Um amigo nosso, o Geraldinho Lemos, trouxe para a gente uma vez, e a nossa filha, que estava em tratamento, ele trouxe para a gente
uma água e Fluidificada. fluidificada pelo Chico, que tinha cheiro de rosas, né? Durou muito esse cheiro de rosas lá em casa, esse líquido que ele trouxe para nossa filha Júlia, que ela estava em tratamento médico. Uma bênção que nós agradecemos ao Chico, né? Mandou também uma medalhinha para ela, né? De Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora mandou uma medalhinha para ela, para que ela pudesse usar. Quer dizer, essa é a bênção que os Espíritos trazem para a gente. Então, vemos ali essa irmã com toda essa experiência, toda essa doação sendo recebida pelas crianças, e eu achei lindo, né? As crianças falam assim, falando para ela, olha, tem outra escola aqui mais linda que a que você tinha na Terra, no Parque Celestial. Quer dizer, mostrando até que ela não ia ficar parada, que ela ia trabalhar. Não ia ficar à toa. Não ia ficar à toa, que elas estavam querendo no concurso dela, né? Não ia não ia ficar lá tocando harpa, não é? Ia continuar o trabalho dela. E ela sentiu ditosa por tudo aquilo, né? E orou, como ele diz aqui, lágrimas copiosas emocionaram o coração de todos. Que beleza, né? Que o espírito, aqui na Terra, nós podemos cultivar esse sentimento e esse reconhecimento que os amigos espirituais têm, e a luz interior que cada um traz dentro de si mesmo. E não como dizia o senhor Arnaldo, né? não nos custa nada. Assim, me queira bem que não lhe custa nada. Não custa Isso que ele gostava de falar, né? O Arnaldo Rocha falava muito conosco. A gente ficar atento. A gente, às vezes, dá umas derrapadas, mas volta novamente, focando, ser honesto com a gente mesmo, seguir os nossos valores, né? Que a doutrina tanto nos preserva, né? Seguindo as propostas que Jesus trouxe para a gente. Não custa nada, né? E para fechar, amigos, vamos trazer aqui uma última palavra de Emmanuel. Somente vamos ler para que vocês possam refletir em casa. Está no livro Nascer e Renascer, no capítulo 23. Todavia, se quisermos galgar os degraus da vida maior, ingressando em círculos mais vastos e mais elevados do amor e da inteligência, é preciso saibamos partir da consciência egoística a que ainda nos ajustamos ao preço de estudo e abnegação, trabalho e acrisolamento, no rumo das esferas superiores, a refletir a luz da vida cósmica, que somente à custa de educação e bondade nos acolherá em seu infinito esplendor. Emmanuel termina mostrando a necessidade do nosso trabalho. Nosso trabalho. Nada vem de mão beijada. Nada vem de mão beijada. Mas esse ganho ele é significativo, porque ele é permanente, né? Então ele nos convida a tornar melhor, né? A deixar esse egoísmo nosso de lado, né? O que a gente estava trazendo, né? O que eu quero para o outro é o mesmo que eu quero para mim, né? É o princípio da doutrina que Jesus vem nos trazer, da doutrina espírita também, deixarmos o nosso egoísmo de lado. Se eu posso me calar para não criar mais confusão, por que não? Né? Então, deixar os nossos egoísmos de lado para que a gente possa, como ele falou, rumar a vida superior. Né? Isso. Então, queridos amigos, vamos partir para o nosso momento de oração. Aquele momento nosso, do finalzinho do estudo, da nossa reunião, onde vamos ter junto a nós um recipiente de água, vamos pedir aos amigos espirituais que ali coloquem os remédios, as vibrações que necessitamos para a recomposição do nosso corpo físico e espiritual. E assim, queridos amigos, vamos elevar o nosso pensamento nesses poucos instantes, esquecendo de todas as dificuldades, esquecendo de todos os nossos problemas, pensando em Jesus, sentindo as vibrações e os raios magnetizantes de paz, de amor, de alegria, de harmonia, que vem do coração do nosso Mestre e que atinge a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, que atingem
aqueles que sofrem, que passam pela dor, pelo sofrimento. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos e, confiantes e tendo fé no teu amor, rogamos, Senhor, que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.